Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que o conteúdo que vamos pensar hoje, essa reflexão bíblica, possa falar ao seu coração. E essa reflexão está lá em Miqueias. Miqueias capítulo 6, no seu versículo 6 ao seu versículo 8. Quero ler com você Miqueias 6, do verso 6 ao verso 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Eu deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? E aí a gente vai ver que após essa reflexão do que eu devo fazer, Miqueias escreve o que o Senhor o diz. Ele mostrou a você, ó homem, verso 8, o que é bom e o que o Senhor exige. Eu quero que você guarde isso com você. O que o Senhor exige é o que ele está dizendo para Israel. E é o que eu quero pensar com você hoje. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É muito interessante a gente pensar no livro de Miqueias. Miqueias, ele é então um profeta durante os reinados dos reis de Judá. Logo no seu início, na sua apresentação desse livro, você vai ver que ele é da região de Moresete e ele fala ali no reinado de 3 reis de Judá. E Miqueias, ele escreve a sua visão, aquilo que da parte do Senhor ele precisava passar. Tem muitas palavras que envolvem aqui acusação, existe promessa de livramento, advertência contra os falsos profetas. Ele fala sobre o plano do Senhor, aquilo que o Senhor vai permitir e a graça de Deus que ainda vai ser revelada. Mas eu penso que é muito interessante nesse capítulo 6, e no meu subtítulo está escrito aqui, acusação do Senhor contra Israel, esses versos que lemos. Nós vamos ver que nos versos anteriores, o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. E qual que é o julgamento de Deus então para Israel? Meu povo, o que fiz contra você? Eu fui muito exigente. Eu tirei vocês do Egito. Eu enviei Moisés, Arão e Miriam. Olha, lembre-se de Balaque, rei de Moabe, de Balaão. Recorda da viagem que vocês fizeram. Os atos do Senhor são justos. Deus ele vem dizendo, olha como eu fui bom para vocês. E aí Miqueias traz essa reflexão do outro lado, né? Depois que Deus se dirige mostrando a sua graça, a sua bondade, lembra do que eu fiz na sua vida, ele vem para dizer em sequência, bom, diante desse Deus exaltado, diante desse Deus que fez tanto na minha vida, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você tem que se fazer hoje na sua vida. Diante de um Deus exaltado, diante desse Deus que não só livrou e cuidou de Israel, o que ele exigia de Israel, mas esse Deus exaltado que, no nosso caso como igreja, enviou Jesus, que morreu na cruz por nós, que pagou o preço pelos nossos pecados, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que voltará, que sustenta a sua igreja até a volta de Jesus, esse Deus exaltado, o que eu e você devemos fazer? Devemos oferecer sacrifícios? Devemos oferecer sacrifícios de alta escala, né? E aí a gente vai ver 10.000, milhares, são os números aqui que o profeta está colocando. Não, não é isso. O que o Senhor exige? O que ele pede daquele povo? E o que o Senhor pede de você e de mim? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande com humildade com o seu Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus ser o condutor da sua vida. Para de achar que você é autossuficiente. Para de pensar que você sabe o que você está fazendo. Para de ter a ideia que você não precisa orar para tomar uma decisão.
Para de pensar que você só tem que fazer a sua parte, a sua parte, a sua parte, e você não tem colocado a parte do Senhor e deixado o Senhor fazer a parte dele na sua vida, porque você já quer também fazer a parte do Senhor, você quer determinar todas as coisas. Para de ser orgulhoso, para de ser autossuficiente. Deus te chama para andar humildemente com Ele. E esse andar humilde com Deus me lembra muito a figura do personagem Enoque que andou com Deus. E eu penso, como será que Enoque andou com Deus? Ele permitiu que o Deus exaltado fosse Deus na vida dele. Ele permitiu que esse Deus exaltado, todo-poderoso, fosse grande, manifesto e a razão da sua vida. Eu não sei pelo que você está vivendo, se é pela tua carreira, se é pelo teu sucesso financeiro, se é pelos teus projetos, pelos seus sonhos, pela sua família. Eu não sei exatamente pela qual razão você põe propósito na sua vida diária. Mas entenda, o propósito da sua vida diária não pode ser nessas coisas que devem ser secundárias. O propósito da sua vida diária deve ser Deus, deve ser o Deus exaltado, a glória de Deus, viver para Ele. Isso é o que Ele exige de mim, de você. Isso é o que Ele exige. Miqueias, ele está dizendo, pratique a justiça. Deus é justo. Viva debaixo dessa justiça, do ideal de Deus. Ame a fidelidade. Deus, ele é fiel. Seja uma pessoa fiel a Deus. Seja uma pessoa que é fiel ao teu Deus, que faz tanto por ti. Olha o cenário que Miqueias está trazendo. O Deus que te livrou, o Deus que te libertou, o Deus que te guiou, que mandou aqui Miriam, que mandou Moisés, que mandou Arão. O Deus que fez tudo isso, seja fiel a Ele. Ame essa fidelidade dele e seja fiel você também. Que maravilhoso é a gente poder viver uma vida de perseverança, ser fiel até a morte e saber que receberemos a coroa da vida. Que maravilhoso é podermos viver na perspectiva de viver para Deus, em Deus e por Deus e saber que estamos vivendo para agradá-lo. O convite de Deus para Israel, para aquele tempo, é muito parecido com o convite de Deus para nós como igreja. O convite de Deus é: pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Você só pode andar com o Senhor se Jesus for o Senhor da sua vida. Você só pode andar com o Senhor se o Espírito Santo estiver em plenitude na sua vida, dirigindo, guiando, instruindo o seu caminho. Você só pode andar humildemente com Deus se você diminuir o seu eu. Se você abrir mão das suas paixões, dos seus desejos, daquilo que é mais importante para você e buscar o que é mais importante para Deus. Você só pode se curvar perante o Deus exaltado e comparecer na sua presença se você entender o que o Senhor exige. Reflita nesses versos, abra lá Miqueias 6. Leia novamente, releia, ore sobre. E, se necessário, tome decisões. Que Deus seja primeiro na sua vida. Que você possa viver uma vida cristã cada vez mais perto da pessoa de Deus através de Jesus por meio do Espírito Santo. E com a Trindade, viver para a glória do Deus Pai. Que Deus abençoe você. Nos veremos nos próximos episódios aqui no Sobre Ser um Cristão. Se foi uma bênção para você essa reflexão, compartilhe, alcance outras pessoas. Podemos abençoar através das redes. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.